Olá pessoal, eu sou o professor João Ricardo e nós vamos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco de geometria analítica, vamos começar nosso conteúdo de geometria analítica falando sobre o ponto, né? Ou melhor aqui já a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Tá? Então vamos lá, vamos nessa parte da explicação. No texto que vocês recebem da APC, consta um explicativo, um pouquinho sobre geometria analítica, e aqui eu quero focar somente na explicação da distância entre dois pontos no plano cartesiano. Então eu tenho dois pontos, né, vamos construir o plano cartesiano para representar esses pontos no plano, e as coordenadas desses pontos. Então eu tenho as coordenadas do ponto A, é 2 para x e 2 para y, e o nosso ponto B a gente tem 5 para x e 2 para y. Tá? Como é que eu calculo a distância de A até B? Se eu olhar aqui, ó, como essa distância aqui, essa semi-reta, esse segmento de reta, perdão, é paralelo ao eixo x, então basta eu olhar aqui, ó, de 2 até 5 eu tenho 3. Né? E aí eu vou fazer uma continha matemática muito simples aqui. Alguém vai dizer, professor, mas não precisa nem fazer conta. Não precisa. Mas o que eu quero mostrar aqui não é nem o cálculo, é outra coisa. Como é que eu descubro que esse valor é 5? Né? Como é que eu descubro que ele é 3? Da onde são esses 5 e esse 2? É óbvio que é esse aqui. Né? Mas aí ele tem a seguinte interpretação. Ó. Esse 5 ele é o x do ponto B, e esse 2 aqui ele é o x do ponto A. Então eu estou fazendo x de B menos x de A. Essa é a nomenclatura que a gente precisa, é a interpretação que a gente precisa para compreender o conteúdo. Então olha só aqui, ó. Então eu tenho aqui, olha lá, ó, x de B menos x de A. Ou seja, o x desse ponto menos o x desse ponto aqui. Se fosse y, se essa reta fosse, se esse segmento de reta fosse paralelo a y, então eu teria y de B menos y de A. Vamos dar uma olhada nessa outra situação aqui. Ó. Tenho dois pontos, vocês estão vendo que eles não estão paralelos, né? Nem na horizontal nem na vertical. E aí eu vou colocar o plano cartesiano. Olha aí como é que ficou. Então aqui eu tenho o x, as coordenadas do ponto A e as coordenadas do ponto B, certo? Então, nas coordenadas de A e B, eu tenho x do ponto A e y do ponto A, ou seja, 2 e 1, x de B, que é 5, y de B, que também é 5. E aí eu tenho a distância. Bom, essa distância, será que eu posso calcular essa distância simplesmente fazendo igual nós fizemos aqui na paralela? Né? Não dá, né? Então isso aqui não está certo. Não dá simplesmente pegar 5 menos 2, porque essa distância é muito maior que 3, né? Ou pelo menos é um pouco maior do que 3. Então olha só, aqui eu tenho o gráfico que veio da tela anterior, e aqui eu tenho a representação usando aqui já um triângulo retângulo. Bom, as coordenadas do ponto, a distância que eu estou calculando aqui, e a distância que eu estou calculando aqui são os lados do triângulo. Então olha só, aqui eu tenho x do ponto A menos o x do ponto B, lembra do 5 menos 2? E aqui eu tenho o y do ponto A, perdão, o y do ponto B menos o y do ponto A. Então eu tenho 5 menos 1. Olha aqui, ó, 5 menos 1. Se eu quero saber esse intervalo aqui, gente, eu tenho que pegar o segmento inteiro e tirar aquilo que eu não preciso. Eu tenho que tirar 1. Então, esse lado do meu triângulo vale 3, esse lado do meu triângulo vale 4. Isso lembra alguma coisa para vocês no triângulo retângulo? Com certeza lembra, né? Então aí eu vou calcular essa distância. Como é que eu vou encontrar essa distância? Olha aqui o meu triângulo retângulo. É um triângulo 3, 4, né? Lado 3, lado 4. Se vocês se lembram bem, no triângulo retângulo, eu tenho um triângulo 3, 4, isso aqui vai valer 5. Mas nós vamos fazer a conta. Então, isso aqui é o teorema de Pitágoras. Né? O que é o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos outros do quadrado, a soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados.
resolvendo isso daqui, eu vou ter x igual a 5. Né? Esse x igual a 5, vocês se lembram bem, no triângulo 3, 4 e 5 do Teorema de Pitágoras. Tá certo? Então, o que eu preciso fazer para calcular a distância entre dois pontos? Usar o Teorema de Pitágoras. Né? Simples assim. Fazendo x do ponto A, x do ponto B menos o x do ponto A, y do ponto B menos o y do ponto A. Tá? Então, nós vamos passar para cá. Olha aí, ó. Como é que eu tenho aqui? Eu tenho o y de B e o y de A. Eu tenho o x de A e o x de B. E aí eu tenho as coordenadas do ponto A. X de A, y de A. E as coordenadas do ponto B, x de B, y de B. Então, esse intervalo aqui, ó, essa distância aqui, ou seja, o lado desse triângulo, é y de B menos y de A. E aqui, x de B menos x de A. Então, para me escrever o Teorema de Pitágoras, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Olha lá, ó. Relembrando a tela anterior, tá aqui, né? O que era potência de 2 aqui, ó, expoente, nós passamos na forma de raiz. Então, para calcular a distância de AB, né? Coloquei distância D, distância do ponto A ao ponto B, eu vou usar esse lado do triângulo retângulo, que é x de B menos x de A ao quadrado, que é como se fosse o 3 ao quadrado, mais, na nossa formulazinha do Teorema de Pitágoras, o y de B menos o y de A, que é o outro lado do triângulo retângulo, da forma que ele está posto aqui. Então, para mim resolver um exercício, para mim calcular a distância entre dois pontos, o que eu preciso fazer? Substituir os valores de x de B e x de A, y de B e y de A, e resolver esse radical aqui. Muito fácil, moçada, muito fácil mesmo. Então, ó, exemplificando com o que a gente tem da tela anterior. 5 menos 2 ao quadrado, mais 5 menos 1 ao quadrado. Né? Perdão. Resolvendo isso aqui, ó, eu vou... isso aqui é uma demonstração da substituição. X de B é 5, x de A é 2, y de B é 5, y de A é 1. Então, é só um exemplo de como é que eu faço a substituição. Tá? Na sequência, olha só, exemplo de aplicação. Então, eu tenho um gráfico, não está em escala, tá? Eu coloquei valores aleatórios aqui. Eu tenho, é um esboço. Então, eu tenho aqui, ó, menos 4 é o x do ponto A, 5 é o x, é o y do ponto A. 2 é o x de B, 1 é o y de B. Então, vamos às coordenadas. Olha aí, as coordenadas de A e B. 4, negativo e 5, 2 e 1 para B, certo? Usando a nossa relação, olha só, vou substituir os valores. Ó. 2 menos, ó, x de B é 2, menos o x do A. Então, ó, x de B é 2, menos o 4 negativo. Está aqui, ó. Olha o jeito que está escrito aqui, pessoal. Não vai esquecer do sinal. Mais o y de B, que vale 1, menos o 5, que é o y de A. Fazendo o cálculo disso aqui, dois sinais iguais, olha só. Dois sinais iguais, a resposta é positiva. 1 menos 5, 4 negativo. Certo? Tudo ao quadrado. Eliminou aqui, 4 ao quadrado é 16, né? Base negativo, o expoente é par, ou seja, 4 negativo vezes 4 negativo, vai ficar positivo. 36 mais 16 dá 52. Fatorando 52, lembra da fatoração? 52 é 4 vezes 13. 4 tem raiz quadrada, então raiz quadrada de 4 é 2. O 13 continua dentro da raiz porque não tem raiz, né? E nem dá para fatorar porque é um número primo, inclusive. Então aqui a gente tem, quem tiver dúvida aqui, dá uma relembradinha aí pela internet, como é que eu fatoro um radical, tá? É super simples, não vamos abordar aqui. Beleza? Então, para calcular a distância do ponto A ao ponto B, eu só preciso de aplicar o Teorema de Pitágoras, prestando atenção na substituição do x do termo A e x do termo B, que são as coordenadas, e observar os sinais aqui na hora de fazer o cálculo, para não errar no sinal, né? Teorema de Pitágoras todo mundo sabe, e operações com sinais no terceiro ano do ensino médio também, isso é sagrado, né? Se não souber, precisa tomar um chá de Memorex. Vamos para frente. Ponto médio de um segmento. O que é ponto médio? Ponto médio é o que está no meio, né? Olha esse gráfico aqui, ó. X do ponto A, Y do ponto A, X do ponto B, Y do ponto B. E o ponto médio?
é o x do ponto médio e o y do ponto médio. Então, eu quero saber o seguinte, como é que eu calculo o ponto médio aqui? Ó? Então, vamos dar uma olhada. Lembra bem, nós queremos saber só o ponto médio, não é distância não, tá? Quero saber só a coordenada do ponto. Então, dá uma olhada aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Qual que é o ponto médio entre 6 e 2? Ou 2 e 6? Qual que é o ponto que está no meio aqui? Ó? Se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso aqui está no meio. É a mesma coisa que nós fizemos lá no comecinho. Tem que fazer uma conta para descobrir esse 4 aqui. Ó. Ah, professor, mas precisa fazer conta para descobrir o 4? Se eu estou olhando, eu estou enxergando que é 4? Sim, e se você tiver num gráfico que você tem decimais, tem negativos aí, como é que você vai fazer? Então, qual é o cálculo simplista de tudo aqui? Ó? Esse aqui, ó. Como é que eu calculo a média de dois números? Né? Como é que você calcula a sua média na escola? Você soma as suas notas e divide pelo total de notas que você tem. Aqui eu tenho 2 pontos. Então eu vou somar os 2 pontos e dividir por 2. Se é média, né? Eu quero saber aquilo que está no meio. Então 2 mais 6, 8 dividido por 2, 4. Então nosso ponto médio é o 4. Tá certo? Esse é o cálculo do ponto médio. Tá? E se a gente trouxer aqui para o gráfico, então, professor, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar x do ponto B com o x do ponto A dividido por 2. Então dá uma olhada aqui. Ó. X do ponto médio, x de M, é o que? É o x do A mais o x de B. Eu pego o ponto A mais o ponto B e divido por 2. Igual nós temos aqui. Ó. Peguei o 2 mais 6 e dividi por 2. Então basta eu substituir as coordenadas x de A e x de B. E o y do ponto? Mesma coisa. Então aí eu vou encontrar as coordenadas do ponto médio, tá? Eu vou encontrar o x do ponto médio e o y do ponto médio. Tranquilo? Precisando, para o vídeo, volta e escuta o seu professor falar de novo. Ou vai lá no YouTube, dá uma pesquisadinha lá. Como calcular o ponto médio de um segmento. Né? Vocês vão encontrar muita coisa legal, inclusive lá também. Obrigado pela companhia de vocês, né? Fiquem com Deus e estudem, tá? A gente, se Deus quiser, logo, logo estaremos todos juntos na escola novamente. Um abraço, pessoal. Até a próxima.